dream of a land my soul is from. I hear a hand stroke on the drum. Shades of delight, cocoa hue. Olá, bons ventos, e ao som de Afro Blue, com uma das minhas cantoras favoritas, Erykah Badu, eu, montanhista Fred Duclerc, novamente, com muita alegria, apresento o podcast Reset Humano, Montanha Escola, com o episódio número 68 e o tema Super Humano. Hoje converso com Carlos Dias, que é ultramaratonista, que já correu em vários extremos do nosso planeta e considerado um super-humano pela History Channel e tem 2 recordes homologados no livro dos recordes brasileiros e também é organizador de corridas. Este episódio tem o apoio da Corus Brasil, marca americana de relógios GPS multiesportivos com uma alta tecnologia e qualidade. Eu uso o Apex Pro com GPS, oxímetro, altímetro, barômetro, cardio e outras funções. E também tem o apoio da Aventure Box. A Aventure Box é uma plataforma de atividades outdoor e aventuras na natureza. Baixe o aplicativo Aventure Box na Play Store ou Apple Store e siga o Reset Humano em nosso perfil por lá. Se inscreva no aventurebox.com. Carlos Dias é muita inspiração pelos seus pensamentos, sua história. Sempre digo que atletas de alta performance pensam diferente e isto ajuda muito nas conquistas. Já completou mais de 106 maratonas e mais de 60 ultramaratonas, provas acima de 42 quilômetros. Como diria minha avó, mamma mia. Mas o que é ser humano? Fui buscar este significado. Ser humano, na versão Homo sapiens sapiens, nossa última, é o termo utilizado nas ciências para caracterizar a espécie viva evolutiva que se difere das demais por possuir inteligência e razão. Inteligência, eu coloco particularmente interrogação. Mas vamos lá. Os seres humanos também constam entre os animais com características celulares e que os permite serem uma espécie com maior tempo de vida. Ou seja, fica claro, pelo menos para mim, que somos todos natureza, da mesma composição da Terra e do Universo. E ser humano? O que significa? A palavra ser humano nos faz lembrar das personagens da Marvel, munidos de capas para combater o mal. Mas as pessoas que o biólogo evolucionário Rowan Hopper descreve em seu livro Super-Humanos, a vida nos extremos das habilidades mentais e físicas, são simplesmente iguais às nossas, né? Ou seja, quase sempre iguais. Essas pessoas aparentemente comuns conseguiram, de alguma forma, fazer coisas extraordinárias, seja encontrar a felicidade, apesar de conviver com algum drama pessoal, ou fazer alguma coisa inédita, uma grande conquista que se difere dos mais humanos. No decorrer da história, existem diversos relatos de pessoas que possuem capacidades físicas e mentais que vão além do que uma pessoa normal conseguiria ter. Considerados super-humanos, eles estão bem perto de nós e possuem capacidade de realizar atividades e suportar situações surpreendentes, como nosso convidado, Carlos Dias. E você que está em seu carro ou está treinando, correndo, pedalando, caminhando na montanha ou simplesmente tomando seu café da manhã ou almoçando, muito obrigado por me ouvirem.
aqui no projeto Reset Humano, a história é contada a partir de histórias de vidas inspiradoras. Carlos Dias, muito obrigado por aceitar participar do podcast Reset Humano. Ô Fred, eu quero agradecer primeiramente pelo convite de participar de um projeto tão incrível, um projeto que conecta pessoas de diversas áreas, diversas linhas de conhecimento e também de experiências incríveis para repensar a forma como o ser humano interage com o nosso planeta, com a nossa natureza, onde o ser humano precisa, voltar a respirar, voltar a olhar para si com mais respeito e olhar para o solo com muito mais entusiasmo. Então, muito feliz mesmo de estar podendo participar desse projeto e poder compartilhar minha jornada. O Reset Humano já começou na minha jornada conectando pessoas incríveis. Primeiro você, Fred, a Andressa, lá de Aracaju, uma grande amiga que eu conheci através do esporte, o Rhodes e a Marcela, que eu tive a honra e o prazer de estar conhecendo pessoalmente. Então, o Reset Humano para mim é isso, é repensar a maneira como o ser humano interage com o planeta e com a sua própria essência, com a sua própria natureza, Carlos, muito obrigado pelas palavras e, como eu sempre digo, graças e felicitações. Carlos, vamos para as perguntas? Carlos, e de cara, como é ser um super-humano? É uma pergunta interessante. Muitas pessoas perguntam como eu me sinto em ser um super-humano. E muitas vezes as pessoas colocam o super-humano como algo assim, melhor que esse, melhor que aquele. E super-humano já está na palavra. Eu sou muito humano. Eu não sou um super-homem. Numa sociedade, num planeta que fomenta muitas vezes essa coisa do super-homem, você ganhar um título de um desenhista como Stan Lee, da Marvel, como super-humano da América Latina, não quer dizer que você seja melhor que esse ou aquele. O que Stan Lee quis dizer quando me elegeu em 2012 o super-humano da América Latina é que, através do esporte, através das corridas de ultramaratona, eu usei como uma grande ferramenta para passar uma mensagem e também ajudar outros seres humanos. Então, o que ele quis dizer é: nós todos temos as nossas imperfeições, não somos seres perfeitos. Se você prestar atenção nos personagens da Marvel, Homem-Aranha, Pantera Negra, Homem de Ferro, todos eles não são invencíveis. Em algum momento do filme, da jornada deles, eles também têm perdas. Eles também têm as suas fraquezas. E o que o Stan Lee quis dizer, quando criou o programa Super-Humanos, é que nos 8 bilhões de seres humanos que tem no planeta Terra, existem muitos, diversos, milhares de seres humanos, de super-humanos, que ao abraçar o seu sonho, abraçar a sua jornada, eles literalmente usam todos os seus sentidos, todas as suas habilidades humanas para buscar os seus sonhos. Então,
em qualquer lugar do planeta, sentado no ônibus, na fila da escola do recreio, em qualquer lugar, temos super-humanos. O que ele quis destacar ali, quando me elegeu super-humano, é que eu fui para os lugares mais extremos do planeta sem perder a minha humanidade, sem deixar de lado a minha essência, né, como um ser humano. O que destacou-se mais das minhas conquistas não era o meu poder de vencer uma prova e simplesmente esquecer quem eu era, da onde eu vinha e estender a mão para as pessoas que estavam ao redor. Então, super-humano é um título onde literalmente destaca-se a nossa vulnerabilidade. Quando um ser humano abraça a sua vulnerabilidade, ele assume o maior poder da sua vida. Porque quando você está vulnerável, é o momento onde que você tem a maior coragem de ir de encontro ao seu maior sonho. Carlos, quantas corridas você já fez e qual a que mais te marcou? Fred, eu tenho 48 anos de idade, 28 anos de carreira na corrida, e nesses meus 28 anos de carreira eu já percorri aí 106 maratonas e mais de 100 ultramaratonas, fora os desafios que eu mesmo desenhei. São os desafios de cruzar os Estados Unidos correndo, de Nova York a São Francisco. Foram 5.130 quilômetros em 60 dias, para arrecadar fundos para crianças que estão hospitalizadas com câncer. Também eu circulei todo o mapa brasileiro correndo, 18.250 quilômetros em 325 dias, também vendendo os quilômetros que eu percorria para ajudar o Hospital Graac, em São Paulo, a maior referência no combate ao câncer infantil. Já percorri provas de 24 horas. Em 2013, eu percorri todas as capitais do Brasil, 26 capitais mais o Distrito Federal, 27 finais de semana seguidos, correndo 24 horas por final de semana, vendendo a camiseta, convidando as pessoas a correr comigo, na praça, no parque, na orla da praia, numa esteira dentro de uma academia, em estúdio de TV, e para abraçar essa causa importante, que é combater o câncer infantil. Enfim, foram 148 mil quilômetros percorridos, quase 3 voltas e meia na Terra, e são muitas as que me marcaram. Eu posso falar para você que todas me marcaram, todas as corridas, desde a minha primeira corrida, quando eu corri 10 quilômetros na Vila Prudente, em São Paulo, na minha primeira corrida oficial, até os 18.250 quilômetros que eu circulei o mapa brasileiro. Mas teve uma série de corridas que me marcou muito, que foram os 4 desertos mais extremos do planeta. Em 2018, eu fui convidado a participar do primeiro deserto, o deserto de Gobi, na fronteira da China com a Mongólia, 250 quilômetros em 7 dias, uma prova de autossuficiência, e onde o atleta percorria 7 dias com tudo que ele tem na mochila, gerenciando cada item que você tem na mochila sem receber ajuda externa. Então é uma prova que exigia muita preparação física, preparação em termos de organização da mochila, escolha da tecnologia que você vai usar para colocar na mochila, desde a comida, saco de dormir, lanterna, tudo, e a parte mental, como você vai trabalhar durante os 7 dias num lugar isolado, em algum canto do planeta. Esses 4 desertos, ele começou na fronteira da China com a Mongólia,
em junho de 2008. Depois eu fui correr o deserto mais quente do planeta, o deserto do Saara, em outubro de 2008. 15 dias depois que eu fiz o deserto do Saara, eu fui correr o deserto mais frio do mundo, o deserto da Antártida, no Polo Sul, 250 quilômetros, com ventos fortes, temperaturas médias de 43 negativo, chegando a 60 graus negativo em um dia. E o último, 3 meses depois, foi o deserto do Atacama, o deserto de sal. Eu fiz todos eles uma sequenciado, uma na sequência do outro, né? E eu saí sem lesão nenhuma nessas provas. Me tornei o primeiro sul-americano a percorrer os 4 desertos mais extremos do planeta. Qual foi seu maior aprendizado após tantas corridas realizadas? Fred, o meu maior aprendizado após tantas corridas realizadas nesses meus 28 anos é que as amizades construídas em cada um desses ambientes, elas são verdadeiras relíquias, verdadeiros troféus, recordes. As amizades que eu construí em cada canto do mundo, mesmo não falando a língua fluentemente, nem o inglês, nem o árabe, nem o mandarim, nem o indiano, mesmo com toda a minha escassez linguística, né, a falta de fluência, eu tive uma habilidade incrível de conexão com essas pessoas e posso falar que foi conexões muito verdadeiras. Eu nunca esqueço, no último dia, no deserto do Saara, durante os 7 dias, o povo local, no caso eram os beduínos, eles trabalhavam no acampamento, né? A gente ia avançando por dia, uma média de 40 quilômetros, né? E dormia nos acampamentos. E nesse acampamento sempre tinha uma fogueira em círculo, o acampamento sempre foi em círculo, fogueira com água quente para a gente fazer a nossa comida. E quem enchia nossas panelinhas com água quente eram sempre o povo local. E ali começava a interação com o povo local. E no Saara, especialmente, os beduínos torceram muito para mim, durante toda a minha jornada. E na penúltima, ou melhor, na última noite, antes de a gente ia dormir e no outro dia ia ser a largada da última etapa, que a gente ia chegar no Cairo, na frente das pirâmides do Egito. No meio do deserto, os beduínos veio, me procurou na minha tenda e vieram se despedir, mas com uma emoção gigantesca. Eu não falava a língua deles, o árabe, nem eles falavam o meu idioma português e muito menos o inglês. Mas a gente ensaiava poucas frases, né, e que fazíamos nos entender. Mas a maior conexão era o olhar, o sorriso, o choro e o abraço. Eu sabia que ali talvez eu não voltaria a ver aqueles rostos novamente. Então aquela despedida era uma despedida muito forte, parecia membros da família falando, agradecendo, né, a minha presença ali naquele deserto. Vamos filosofar um pouco, Carlos? Eu não gosto muito de quando as pessoas chamam as coisas de normal. Não sei o que é melhor. Até porque ser normal não quer dizer que é bom, ou ao contrário, idem. Mas o que falta para os seres humanos, será que é serem normais ou anormais? Você pode comentar? Bom, Fred, é interessante essa pergunta. Às vezes o que é normal para um é anormal para outro. E eu sempre convivi muito com esses questionamentos, né? As pessoas nos chamando de loucos, de anormais, porque não nos encaixamos
na caixinha que elas construíram, não nos encaixamos no conceito de vida que elas determinaram. Eu aprendi muito que não existe o normal e nem o anormal. Existe, viva a sua vida de forma plena. Não negligencie sua vida. Se a gente viver 110 anos, a gente vai ter vivido pouco, né? E muitas pessoas passam a sua vida tentando se encaixar, tentando se adequar, tentando justificar, né, o porquê assim, o porquê assado, e não assumem a sua própria vida, não são às vezes protagonistas da sua própria história. Então, precisamos realmente ser protagonista da nossa história e esquecer essa coisa de normal ou anormal, porque cada ser humano é único, cada ser humano tem que assumir a sua autenticidade e viver de forma plena. Eu sempre fui em busca da minha autenticidade, sempre vivi essa autenticidade, e é lógico, a gente vai agradar muitos e desagradar muitos também, e eu tenho total consciência disso, mas o importante é que eu esteja pleno comigo mesmo, esteja satisfeito com as minhas passadas, com a minha velocidade, sinta a minha respiração, sinta o meu coração, sinta meus passos, perceba o que está ao meu redor e realmente utilize meus sentidos todos para ser uma pessoa que realmente viveu e vive a sua vida de forma plena. Ou seja, o normal muitas vezes aprisiona muitas pessoas. O normal é uma zona de conforto do ser humano. Então a gente tem que quebrar essas zonas de conforto e ir em frente, sendo autêntico. E o que falta para os seres humanos, seres normais ou anormais, gentileza, empatia, ser protagonista da sua história, nunca se comparar. E quando um ser humano começa a se comparar, todos perdem, tanto um contra o outro. Se eu me comparar com alguém, eu estou perdendo e a outra pessoa também está perdendo. Porque nós somos seres únicos. Nós somos sim diferentes. Nós somos diferentes em tudo, cada ser humano. Mas o que mais nos une é justamente o respeito, a gentileza, o abraço, aquela coisa de você realmente vibrar com outro ser humano. Quais os maiores desafios do ser humano, Carlos, em nosso planeta, na sua visão de mundo? Fred, os maiores desafios do ser humano no planeta, eu acho que é respeitar o solo onde ele percorre. Respeitar de fato o solo onde ele percorre. O que nós assistimos hoje é que o ser humano está se distanciando do mais importante bem que ele tem, que é a natureza, a sua natureza. Porque nós somos a natureza. E ele está conseguindo destruir, poluir, ofuscar de forma geral o seu bem maior, que é a natureza. Você conseguir poluir seus rios, contaminar a terra, deixar o ar ofuscado e achar que isso é tudo bem, é difícil. Mas o ser humano tem um grande desafio pela frente, que é buscar esse equilíbrio, é buscar esse diálogo com ele mesmo, esse diálogo com a própria terra,
onde ele pisa, ele, ao invés de impor o seu pé no solo, ele fazer uma conexão verdadeira com esse solo. Usar realmente toda a inteligência adquirida durante anos para usar, para reconstruir, não destruir. Para conectar, não separar. Ao invés de apontar dedo, abraçar. Ao invés de julgar, respeitar. E o ser humano tem um grande desafio, que é justamente criar novas conexões de valor. E quando eu digo conexões de valor, é conexões de construção de pontes para que todos tenham a sua essência novamente respeitada. E aí a gente conseguir ter relacionamentos interpessoais mais valiosos, porque o homem cada vez mais está se afastando da sua própria essência. Ninguém vai conseguir comer um tênis, ninguém vai conseguir comer uma mesa, ninguém vai conseguir respirar dióxido de carbono, ninguém vai conseguir beber esgoto. E muitas vezes, tudo que nós jogamos no rio, nos mares, no ar e na terra, volta para o nosso próprio prato. Vamos refletir sobre isso. Você já fez mais de 100 ultramaratonas e mais de 60 maratonas. Vem uma curiosidade. Nosso planeta é diverso. E queria saber em quais climas você já correu em nosso planeta e aquele que possivelmente te marcou. Fred, nesses meus 28 anos, eu já percorri praticamente todos os climas do planeta. Eu cheguei no lugar mais frio do mundo, que é a Antártida, variando entre menos 43 a 63 negativos. O deserto Saara me ofereceu 54 graus de calor e com tempestade de areia, e à noite chegava a de 10 a 15 graus. O deserto do Atacama me ofereceu um solo seco, o mais seco do mundo. Eu vi o sal de todas as formas no deserto do Atacama. E lá a amplitude térmica castigou assim a nossa mente e nosso corpo, nos desafiou na realidade, né? A ser eficientes e eficazes na composição da roupa, da mochila, porque o dia chegava a 45 graus e quando o sol se escondia na montanha, baixava a quase zero rapidamente. E era muito perigoso ter uma hipotermia nessa mudança, nessa amplitude térmica. Então, ali, adequar a nossa atitude humana com a tecnologia foi eficaz para que eu fosse para esse ambiente e voltasse. Percorri também a floresta amazônica, um dos lugares mais úmidos do mundo, com altas montanhas dentro da floresta, com muita água, percorrendo praticamente com os pés encharcados durante os 7 dias, um calor de 40 graus e uma umidade enorme, com muitas formigas. Os bichos menores eram os mais assim agressivos, né? Escorpiões, formigas, abelhas eram os mais agressivos, embora todo mundo fique pensando em Amazônia, pensa em onça pintada, nas cobras. As formigas eram mais agressivas. E também as florestas e savanas da ilha de Madagascar e do Sri Lanka. Essas duas ilhas foram incríveis. Eu percorri as montanhas mágicas do Sri Lanka, montanhas de chá,
as savanas, com elefantes gigantes ali, leopardos, macacos e muitos lagartos. E finalizei numa praia maravilhosa no sul do Sri Lanka. E na ilha de Madagascar eu tive a oportunidade de conhecer os lêmures, conhecer a floresta de pedra, os gigantescos e fantásticos baobás e também os vulcões do Equador, Cotopaxi, o Quilotoa. Esses ambientes todos marcaram muito e me trouxeram muita energia, muito aprendizado. Eu sou muito grato por cada ambiente que meus pés conseguiram alcançar. A vida corre em você? Por que você corre, Carlos Dias? Fred, sim, a vida corre em mim e eu corro porque eu preciso deixar para o meu filho um legado de atitude, não um legado de discurso, um legado de quem sonhou e foi em busca do seu sonho, com entusiasmo, com respeito, que cuidou do seu sonho com carinho, que fez com que o seu sonho nascesse de uma semente e transformasse numa grande floresta cheia de frutos, cheia de oxigenação, cheia de interações, de conexões verdadeiras. Quero que meu filho veja essa ação, não simplesmente ouça. Também corro porque é um ato de agradecimento aos meus pais, a minha mãe e meu pai, que foram verdadeiros guerreiros e que me passaram ensinamentos valiosos que vão além da academia, né? Eles foram seres humanos que tinham conhecimento da vida muito apurado e que cada passo que eu dou é um ato de agradecimento a eles. Corro porque tem crianças no hospital. Nesse momento que nós conversamos, milhares de crianças estão ali lutando pela vida, junto com seus pais. E eu, como atleta e como ser humano, eu não posso simplesmente só buscar a medalha, só buscar um troféu ou um recorde, ou achar que percorrer um deserto ou cruzar um país inteiro me faz mais e melhor do que outros. Eu quero que cada passo meu, cada energia que eu dedico nesses ambientes naturais traga uma mensagem de entusiasmo, de força, de muita determinação para essas crianças e que elas vençam, que elas consigam vencer os desafios diários, porque elas estão ali no momento mais difícil da vida delas e elas estão sorrindo, né? Estão muitas vezes brincando na brinquedoteca do hospital. Então, a corrida para mim é uma ferramenta de passar essa mensagem para essas crianças e falar para elas: vocês vão vencer. Acredite. Quais são os pontos sobre você que você acredita que precisem ser melhorados? Sempre teremos pontos a melhorar na vida. Sempre teremos pontos para que a gente consiga evoluir, né? Não só mudar. Então, desde o nascimento até o momento que eu não estiver mais nesse plano, eu vou estar sempre em melhoramento.
em processo de construção, em processo de aprendizagem, de busca de excelência. Sempre falo, né, que nós não somos seres perfeitos. Então, temos que buscar excelência, a melhoria contínua em cada ato, em cada gesto. Nós somos incompletos. Eu acho que eu sou um cara bem teimoso, né? Muitas pessoas falam, você é muito teimoso. Então, eu acho que essa teimosia de realizações, de buscar objetivos, de viver minha vida, para algumas pessoas pode ser até um defeito. Mas eu acredito que eu tenho que melhorar em muitas coisas. Eu tenho que melhorar a cada minuto na minha vida. Porque se eu acreditar que eu estou pronto, eu já não vou estar mais aqui. Então, todos os dias eu acordo buscando aprender algo, buscando ser o máximo de gentil possível, oferecer sorrisos, oferecer abraço, oferecer realmente Carlos autêntico para as pessoas. Não um personagem, mas eu mesmo. Todas as pessoas que me encontram, desde os amigos de infância aos novos amigos, a pessoas que estão aí na área médica, meu treinador, empresas, sabem que eu busco ser autêntico e direto em tudo que eu faço, sem rodeios, olho no olho. Muito tem uma gíria que fala papo reto, né? Eu acho que eu sou muito papo reto, sem curvas. Então isso tem que melhorar em alguns pontos, né? Às vezes é bom dar umas curvinhas. Mas eu estou em fase de construção constante. Sempre que estou numa expedição, né, eu falo para os meus clientes que condicionamento físico é fundamental, mas é praticamente obrigação, né? Mas que o condicionamento mental influencia diretamente no resultado. E aí me vem essa pergunta: você que está acostumado a extremos, qual é o limite do ser humano na corrida da vida, Carlos? Fred, eu acho que no momento que você nasceu, aquele momento que você veio a esse mundo, não existe limite. O limite quem coloca somos nós mesmos, né? Todos nós colocamos um limite e às vezes acreditamos até o último que o limite é até ali. E não existe limite. Existe a gente expandir cada vez mais os nossos horizontes, as nossas experiências e nossos sonhos sem mediocridade. Existe uma frase que fala que gosto pervertido satisfazer-se com a mediocridade quando o ótimo está à nossa frente. Então, se a vida está à nossa frente, não seja medíocre, viva. O limite não existe. Qual foi o acontecimento da sua vida que mais te marcou? Fred, essa pergunta ela é muito forte para mim, porque o acontecimento que mais marcou a minha vida, posso falar que foram alguns, não foi só um. Acho que até o tema, né? O projeto Reset Humano, eu tive vários reset. E primeiro, lá na minha infância, quando eu tinha 2 anos de idade, minha mãe, faxineira da empresa, não sabia ler e escrever, meu pai vigia, eu mais novo, minhas 2 irmãs com 2 aninhos cada uma mais velhas, né? Eu 2, a minha outra irmã do meio 4, e a mais velha 6.
E o meu pai foi assassinado trabalhando num assalto que teve na empresa. E infelizmente meu pai foi assassinado no momento que ele estava trabalhando. Ali foi realmente um momento muito marcante para a vida da gente, porque a gente perdeu uma pessoa muito importante na nossa vida. E ali nasceu um personagem incrível para mim, que foi minha mãe. Minha mãe assumiu essa jornada, esse Everest, esse deserto, essa floresta amazônica, colocou a mochila nas costas e sonhou muito alto. Ela sonhou em ver nós três, eu e minhas duas irmãs, na universidade. E ela conseguiu, com o mínimo, transformar a escassez em abundância. Ela conseguiu colocar os 3 filhos na universidade. E isso marcou muito. E em 2010, depois que eu voltei dos Estados Unidos, que eu tinha cruzado os Estados Unidos de leste a oeste, eu decidi fazer o círculo no mapa brasileiro. Eu decidi circular o mapa brasileiro todinho. E desenhei o desafio Solidários, né, de percorrer 18.250 quilômetros em 325 dias, vendendo cada quilômetro a R$2 para estar sendo doado 100% para o GRAAC. E 40 dias antes dessa minha partida, minha mãe faleceu. E ali realmente eu perdi o chão. Era dia 1º de agosto de 2010. A minha largada para o desafio era dia 24 de setembro de 2010. E o que me fez voltar foi justamente uma frase que minha mãe tinha me deixado. Ela falou que eu nunca podia deixar nada pela metade. 15 dias antes dela falecer, eu estava em casa naquela busca frenética para fechar patrocínio e eu não conseguia. Eu estava pensativo ali e ela olhou para mim e falou assim: você prometeu para as crianças do GRAAC que você iria correr por elas, então não deixe nada pela metade. Então, quando ela faleceu, eu fiquei 30 dias em estado de choque, sem chão, totalmente paralisado. E o que me fez acordar foi justamente essa frase que ela falou dias antes dela falecer: nunca deixe nada pela metade. A partir dali, quando essa frase caiu na minha cabeça como um mantra, eu decidi que eu ia fazer a largada do desafio, mesmo extremamente fraco, extremamente abalado emocionalmente e fisicamente também, porque foram 30 dias que eu fiquei chorando o tempo todo. E aí eu dei a largada no AMB, na Adventure Sport Fair, na maior feira de aventura na época da América Latina, e eu ia chegar novamente um ano depois na outra feira. Nos primeiros 20 dias eu percorri de São Paulo até chegar em Goiânia, praticamente, uma fraqueza extrema, chorando todos os dias, tentando entender essa grande perda da minha vida. E a própria corrida, ela se transformou numa grande psicóloga, porque cada vez que eu ia avançando, eu ia tendo a certeza que aquele processo era natural e que ela tinha deixado um legado muito grande, de muito carinho, de muita força, de muito respeito, e que eu tinha que seguir em frente, porque na realidade ela não tinha ido embora, ela estava comigo, porque quando você pensa naquela pessoa todos os dias, ela nunca morre. E foi o que eu fiz. Eu circulei o mapa brasileiro inteiro para homenagear a minha mãe, para arrecadar fundos para as crianças do GRAAC e para mostrar para o meu filho que nós temos que terminar aquilo que nós começamos. Então foram 18.250 quilômetros em 325 dias, menos de um ano. Eu cheguei no Ibirapuera,
O meu filho correu os 400 metros comigo na Bienal, na Brasil Sport Show, né? E Advento Sport Fair, juntaram as duas feiras. Ali a feira parou para me receber. E para mim foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. É como se eu tivesse ganho a minha medalha de ouro na Olimpíada. É como se eu tivesse ganho a minha Copa do Mundo. Ali eu cheguei muito mais forte do que quando eu saí. Eu entendi todo o processo de perda, vivi meu luto, né, praticamente na estrada, e cheguei muito mais forte do que quando eu cheguei e pude homenagear minha mãe e agradecer todo o legado que ela me deixou para mim e para minhas irmãs. Pude abraçar meu filho, que é a minha grande inspiração de vida, e agradecer e abraçar as crianças do GRAAC e falar que elas iam vencer. Um outro momento que marcou muito foi o nascimento do meu filho em 2007, e eu ajudei a fazer o parto do meu filho, e quando eu peguei meu filho todo ensanguentado no colo, eu olhei para o médico e falei que ia cruzar o Brasil do Oiapoque ao Juí. Foi um momento engraçado e muito forte de emoção. Foi um momento totalmente ao contrário do que eu tinha vivido com a perda da minha mãe. Foi um momento que meu filho nasceu e eu estava me tornando pai, tendo essa grande oportunidade de ser pai. Então, eu cruzei o Brasil do Oiapoque ao Chuí, 9.000 quilômetros em 100 dias, praticamente dormindo poucas horas por noite para conseguir cumprir a meta. E fiz os 9.000 quilômetros, né? E entrei para o livro dos recordes brasileiros. Então, esses fatos, esses eventos me marcaram muito e marcam até hoje. Eu sempre me preparo para ascensões mais difíceis com algumas coisas bem técnicas, né? Que eu vou aplicar naquela situação, como por exemplo o uso de piolê. Eu tenho um treino específico para uso de piolê, né? E para uma ultramaratona, como você se prepara antes? Fred, para se preparar para uma ultramaratona, eu sempre falo que primeiro nós temos que preparar a nossa mente. Tem que gostar de desafios, gostar de expandir, né, seus horizontes e também, é lógico, se preparar fisicamente, mas sempre buscando um auxílio de profissionais, que seja da área médica, do esporte, fisioterapeutas, educadores físicos, construir em conjunto, né, uma estratégia para que você tenha sucesso e tenha menos ou não tenha nenhuma lesão nesse processo de correr uma ultramaratona. Para quem não conhece, a ultramaratona são provas acima dos 42 km, 195 metros, que é a distância oficial de uma Olimpíada. E toda a prova que passa de 42, 195 metros é considerada ultramaratona. Lógico que tem provas específicas, como provas 100 km, 12 horas, 24 horas, provas de 250 km, que é essas provas que eu escolhi, assim, que eu mais gosto de fazer, que são provas de 250 km em 7 dias, em lugares naturais, em lugares remotos. Mas se preparar para uma ultramaratona requer paciência, planejamento, parceria e muito foco. Então, você vai precisar treinar em vários horários, porque imagine fazer uma prova no deserto, que o sol chega a 54 graus de temperatura ou pode cair. Então, não adianta treinar só de manhã para tentar se proteger, né, do sol. Você tem que acostumar o corpo a correr em vários ambientes, como solos diferentes, em montanha, estrada, trilhas diversas, areia, para você não ter um choque, né, de percepção
buscar tecnologia. Hoje existe no mercado muitas coisas interessantes, desde a mochila, meia, óculos, roupas especiais para frio, roupa especial para calor. Então, assim, eu acho que o conjunto faça em parceria, faça em conjunto, busque a ajuda de especialistas, leia bastante, porque não dá para fazer uma fórmula mágica, né? Cada ser humano é uma coisa, cada ser humano tem um objetivo. Muitas vezes, eu sou muito competitivo, eu quero ganhar a prova. Então, qual o preço que você vai pagar para ganhar uma prova? Ter alta performance, né? Então, você vai ter que se abdicar de muitas coisas, se afastar da família, muitas vezes, ou saber ter esse equilíbrio, né? Dosar isso e ter um entendimento, um diálogo com a família para que você consiga treinar, consiga se preparar para fazer nesse nível, né, de performance, de buscar recorde, de buscar ser primeiro lugar, ou fazer que nem eu quero completar os 250 quilômetros e voltar para brincar com meu filho. Eu quero ir lá para estar percorrendo esses 250 quilômetros e criar interações valiosas que eu possa trazer em forma de conhecimento para as empresas, para as universidades, para os meus amigos, para a minha família. Então, tem vários objetivos que você tem que saber alinhar. Primeiro, o objetivo. Segundo, buscar se conhecer através de exames médicos, com médicos especializados. Saber o que o seu corpo está acostumado a comer, desde o seu histórico alimentar familiar, regional. E aí você construir uma estratégia de sucesso para que você consiga percorrer uma ultramaratona com segurança e com longevidade. Carlos, por que ser feliz? Você se considera uma pessoa feliz? Por que ser feliz, Fred? Porque eu tô vivo. A vida para mim é tudo. Eu brinco com as pessoas. Tem um joguinho que eu falo: o que representa o oceano para vocês? As pessoas sempre falam: infinito, grandeza, paz, esplêndido. Então a vida é um monte de situações assim, esplêndida. Às vezes traz paz, às vezes é misteriosa, às vezes dá um friozinho na barriga. Então viver é um friozinho na barriga. As pessoas sempre perguntam para mim: você já correu várias provas, ainda você sente a mesma coisa que você sentia quando você correu a primeira? Sinto. Todas as vezes que eu vou percorrer uma prova, tenho friozinho na barriga. É como se eu estivesse começando a fazer aquela prova naquele momento. Então eu levo minha vida desse jeito. Se eu pego o meu filho, por exemplo, no meio da semana e nós passamos o dia junto, aquele dia é um dia que tem que ser extraordinário para nós dois ali, nas brincadeiras, no abraço, no carinho, nos elogios. Tem que ser extraordinário. A gente tem que transformar esse dia num dia mágico. Se eu estou com um grande amigo de infância, um amigo que a gente encontra no meio de algum lugar desse planeta, são momentos mágicos. Se eu estou percorrendo a trilha, se eu estou correndo no asfalto, se eu estou fazendo aquilo que eu mais amo, eu estou feliz, eu sou feliz. Não é nem que eu estou feliz, eu sou feliz. Porque eu vivo a minha vida realmente de forma plena, de forma verdadeira. Eu agradeço mais do que reclamo. Essa é a minha postura de vida. Agradecer mais do que lamentar. Muitas vezes a gente vê as pessoas reclamando de tudo, de tá sol, tá frio, tá quente, tá ventando, a água tá quente, a água tá fria, tem espinho, né? A gente tá numa prova, muitas vezes uma prova na cidade, a água tá gostosa, tá fresca, a pessoa fala: a água tá quente. Daí eu lembro do deserto do Saara, que a água descia de helicóptero, parava lá no meio do deserto o dia inteiro. Quando a gente chegava lá 2, 3 horas da tarde, a água estava fervendo.
ela se transformava num chá sem sabor. Então, eu agradecia por ter aquela água. Então, a gente tem que agradecer mais, não só pelos momentos de conveniência, os momentos de vitória, mas os momentos de derrota, os momentos de desconforto, os momentos de dor. A gente tem que agradecer, porque se você está aqui nessa vida, é tudo. Eu sempre falo que se eu estou vivo, se eu estou aqui tendo essa grande oportunidade de viver minha vida, o que eu vou reclamar? Por que eu vou reclamar? Eu sou realmente uma pessoa que posso me sentir um ser privilegiado pela quantidade de nãos que eu já recebi na vida, por exemplo, desde pequeno. E eu sou feliz. Sou feliz por cada não que eu recebi, que me ensinaram a me reinventar, me redirecionar e encontrar caminhos extraordinários, pessoas extraordinárias em cada passo que eu dou. Vamos voltar no tempo, Carlos. Qual a importância da ancestralidade? E aí uma pergunta para você. Você honra a sua ancestralidade? Fred, a ancestralidade para mim é tudo, é muito importante, porque eu lembro quando eu fui para Madagascar, a emoção que eu senti de estar ali na África e encontrar um baobá de mais de 900 anos, um baobá que tinha que ter pelo menos umas 20 pessoas para abraçá-lo. E ali eu vi a força, né, daquela natureza e vi quantas pessoas abraçaram aquele baobá durante esses 900 e poucos anos. Então, a história da humanidade, né? E quando a gente fala ancestralidade, não tem como não pensar num ser tão importante na vida de todos nós aqui no planeta. Sem as mulheres, por exemplo, eu não estaria aqui. Sem minha mãe, sem a minha bisavó, minha tataravó. As mulheres, essencialmente as mulheres nesse planeta que sem elas a gente não estaria nesse planeta redesenhando nossa jornada. Então eu agradeço minha ancestralidade, em especial as mulheres que vieram antes da minha mãe e que construíram todo o DNA dela e passaram para mim, para minhas irmãs, e que eu passo para o meu filho e que eu passo para todas as pessoas que estão ao meu redor. Eu acho que eu honro a minha ancestralidade toda vez que eu entro num desafio e respeito o solo onde eu percorro, toda vez que eu estou dentro do desafio e respeito as pessoas que estão ao meu redor, que eu incentivo as crianças, principalmente nas escolas, que eu abraço meu filho com carinho, que eu dialogo com ele, não grito, que eu vivo o meu sonho de forma verdadeira, com entusiasmo e sorriso no rosto. Todos que vieram antes enfrentaram desafios muito maiores que os nossos. Todos que vieram antes enfrentaram mazelas, preconceitos, dores que foram assim enfrentados com muito sangue também. E hoje estar sorrindo, eu estar podendo ir aos 4 cantos do mundo, é resultado de muita luta anterior a mim. E lógico que o mundo continua caótico, lógico que o mundo continua cheio de preconceitos, cheio de repartições,
de diversos apartheids pelo planeta, né? Mas aqui dentro tem uma força muito grande que me faz seguir firme para oferecer o melhor para as pessoas, o melhor que foi construído em mim nesses milhões de anos aí atrás, até aqui. E eu só tenho a agradecer pelos meus ancestrais. Quando você está conectado com você, imagino que talvez correndo ou andando pela natureza. Mas a minha pergunta é, literalmente, quando você se conecta em você, o que pensa? O que você está pensando? Todas as vezes que eu estou numa jornada, numa trilha, numa estrada, numa montanha, dentro de uma floresta ou um deserto, chega aquele momento que a gente parece que está flutuando, que a gente está ali correndo, mas praticamente não está mais sentindo o peso das pernas, não está sentindo o ar sendo queimado nos pulmões. A gente chega num patamar onde a gente flutua realmente, onde a gente parece que está sobrevoando sobre a gente mesmo, observando cada detalhe, o suor pingando, o sal no rosto, os passos e o tamanho da respiração, a dimensão dessa respiração. E nesse momento, eu penso várias vezes o filme da minha vida. Todas as vezes que eu estou numa trilha, numa jornada plena, naquele chamado estado de flow, né? Eu lembro das minhas brincadeiras de carrinho de rolemã, bolinha de gude, pega-pega, do futebol no campo de barro, nas brincadeiras de inventivas no quintal, de ficar pensando em ser cientista, em ser biólogo, em ser jogador de futebol, em ser astronauta. Ali naquela corrida, no meio do nada, a gente passa o nosso filme diversas vezes. E se torna uma corrida leve, porque a gente não quer que aquilo termine. A graça de tudo isso não é chegar. A graça de tudo isso não é terminar os 250 quilômetros, simplesmente. A graça de tudo isso é percorrer cada pedacinho, cada milímetro de passo, cada respiração. E quando tudo aquilo termina, a gente, lógico, está cansado, mas quando tudo aquilo termina, parece que quando vai ser o próximo? Quando vai ser o próximo momento de aprendizagem? Quando vai ser o próximo momento de saborear essa plenitude toda? De sentir o meu corpo realmente pulsar em vida? E quando eu falo em vida, pulsar é você sentir dor às vezes, é você sentir tanto desconforto que você não acredita que possa existir tanto desconforto. Mas nesse desconforto você se reconhece, você se fortalece, você se torna mais você a cada passo. Então o que eu sinto ali, o que eu penso ali naquele momento que eu estou correndo no ambiente, é passar o filme de toda a minha vida, as pessoas todas que apertaram a minha mão, as pessoas todas que passaram na minha jornada, elas entram nesse filme. E é só agradecimento no final. Agradecer. Tanto que a minha maior emoção é muito interessante e até engraçado para algumas pessoas eu falar isso.
é que a minha maior emoção é quando eu chego na linha de chegada, na linha de largada. Quando tá todos os atletas enfileirados ali para começar aquela prova. Até ali eu já percorri uma longa jornada para chegar até ali. Quando eu tô na linha de largada, é o início de tudo. Falei, nossa, eu vou entrar no meu parque de diversões. Eu vou entrar naquele local onde que a gente vai brincar de forma verdadeira e que todo mundo vai se respeitar. Eu nunca esqueço dos atletas que estão nessa jornada extrema, que a gentileza impera nessas provas. Estamos lá no meio de um deserto cheio de espinhos, tempestade de areia, e um colaborando com o outro. Não importa se o cara é um recordista mundial ou o cara que só quer percorrer todo aquele deserto e voltar para casa. Então, o nosso pensamento vira um filme quando estamos nesses ambientes. Carlos, chegamos ao final desse bate-papo. Muito legal, muito bacana. E queria saber qual mensagem que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes nos 31 países que nos ouvem. E com certeza você deve ter corrido em algum desses países. Fred, a principal mensagem que gostaria de compartilhar com os ouvintes é que se permita viver e respeite as vidas que estão ao seu redor. Não deixe a sua árvore morrer na semente. Vá em busca dos seus sonhos, seja protagonista da sua história. Porque a distância até a Lua não é tão longa. A maior distância que nós devemos percorrer está dentro de nós. O nosso relacionamento interno, aquela conversa intrapessoal onde de forma honesta, de forma transparente, nós nos dialogamos internamente, vai fazer com que o nosso relacionamento interpessoal com o planeta, com o solo, com todos os seres que estão ao nosso redor seja mais honesto, seja mais transparente, seja mais verdadeiro. E eu quero agradecer muito. Minha vida, como eu falei no início, é um ato de agradecimento. Então eu agradeço meus pais, meu filho, a todos os seres humanos que passaram na minha vida, desde atletas, médicos, fisioterapeutas. Agradecer a imprensa, agradecer as empresas que apostaram em mim desde o início. E eu quero que vocês sejam protagonistas da sua história. Realize seus sonhos e viva a sua vida de forma plena. Gratidão, Fred, pelo convite. Gratidão, Reset Humano, pelo projeto incrível que é a gente repensar o nosso papel no planeta Terra. Um grande abraço. Shades of delight, Coco Hue. Carlos, gosto demais de conversar contigo e refletir os pensamentos que nos fazem mudar algo na vida. Muito obrigado por fazer parte da história do podcast Reset Humano. Muito obrigado de coração. E você que acompanhou este episódio até o final, também muito obrigado. O projeto Reset Humano tem o DNA no convívio com a natureza, na montanha, e visa desenvolver o ser humano dando um reset, gerando aprendizado e conhecimento para desenvolver a sociedade, impactando de maneira positiva na natureza, em nossa casa, no planeta Terra. Espero que tenham gostado deste episódio e nos sigam nas redes sociais, assim você faz parte também do projeto e do podcast e ajuda a manter o nosso conteúdo vivo. Siga-nos nas redes sociais, no Aventure Box, no Instagram, no YouTube, no LinkedIn e Facebook e também no canal no Telegram.
é só buscar por Reset Humano. E você, quer receber o último episódio sempre do podcast Reset Humano? Escreva para o WhatsApp mais 5511 98165 0990 com a palavra podcast, que sempre enviaremos o último episódio. Desejo a todos uma excelente semana, muita luz e bons ventos. Shades of daylight.